Bom, o que a gente pode falar aqui dos Estados Unidos, né? Apesar de, assim, o que a gente tem visto, existe essa polarização aqui também nos Estados Unidos. Primeiro ponto, isso é relevante falar, né? Quando você pega aqueles dados de confiança do consumidor, você abre aquele dado e você pega a percepção em relação à inflação. Esse é um dado super interessante. A Universidade de Michigan, ela apresenta isso e aí ela faz a abertura. Qual que é a percepção de inflação para o democrata e qual que é a percepção de inflação para o republicano, e é muito diferente. Então, os Estados Unidos também, querendo ou não, está como um país dividido, né? Onde uma parcela relevante da população votou e apoiou o Trump, elegeu o Trump e ainda, eu diria que apoia o Trump. Eu moro aqui em Miami, você vê bandeira do Trump, né, aquele Make America Great Again, em diversos lugares, continuam acreditando nas propostas e o Trump foi eleito, né, com uma plataforma realmente para mudar muita coisa, para chacoalhar. Ele é considerado um outlier, ele não é um político, então já era de se imaginar que ele ia realmente chacoalhar tudo. E aí, obviamente, que quem votou nele, grande parte, continua tendo esse apoio. Mas, óbvio, quando você vai para a mídia, existe uma disparidade muito grande, né, de opiniões, muita crítica de um lado, apoio de outro, ainda que tentando explicar, tentando entender um pouco, por mais que seja muito difícil entender também, né, e às vezes a gente fica, que nem o Jason comentou, né, no mercado financeiro a gente fica todo dia com muita notícia, muita coisa acontecendo, parece que é um pouco aquela ideia de Trump atira para tudo que é lado, porque fica difícil até para focar em coisas que estão sendo feitas, né. Recentemente eles reduziram os recursos destinados para as universidades, que era um negócio que daria muito ibope, muita mídia, né. Acabou dando, mas quando ele fala do Jerome Powell e quando ele briga com a China, isso acaba ficando em segundo plano, e ele acabou reduzindo aí os desembolsos para as universidades, sem gerar tanta briga, tanta polêmica. Então eu já vi uma análise que é um pouco disso, assim, que ele sai atirando para tudo que é lado, para gerar uma fumaceira para tudo que é lado, e aí ele vai conseguindo fazer algumas coisas. Além, obviamente, daquela ideia de, que o Carlos comentou, né, de mirar lá em cima para depois fechar um deal em condições mais normais, condições mais razoáveis, mas ainda assim uma situação melhor do que a que se encontrava. Vou dar um exemplo. Se amanhã, né, o Scott Bessent ou o próprio Trump viesse e dissesse: não, definimos as tarifas aqui, não vai ter mais aquelas tarifas todas elevadas, vai ser uma tarifa que seja de 15% para todos os países. Vamos, exemplo hipotético aqui. Ora, 15% já ia ser bem recebido pelo mercado, 10 a 15% já ia ser bem recebido, porque tem país com tarifa muito maior, brigando com a China com tarifa muito maior. Então você vê que há tempos atrás falar em 10, 15% era muita coisa. Não, mas espera aí, vai ser para todo mundo 10, 15%. Agora 10, 15% já está meio que no lucro. Então é um pouco dessa estratégia, tá? E eu acho que obviamente, não é fácil de entender, ainda mais no meio do turbilhão de muita coisa que vem acontecendo. Agora, é importante dizer que a economia americana segue rodando, tá? Tem gente que acha que, não, economia de tanta notícia ruim que a gente vê, parece que a gente está vivendo numa recessão e não tem nada disso. Tá? Hoje saiu os PMIs, né? O PMI ele é um indicador meio que antecedente, é uma leitura da atividade, só que ele vem mensalmente, né? O PIB é cada trimestre. E o PMI mostrou sim uma desaceleração no setor de serviços, que é o mais importante, mas ainda assim crescimento, e mostrou inclusive uma aceleração, um aumento da atividade no setor industrial. E a própria economista-chefe do relatório, né, que publica, ela falou: olha, a economia americana vem acelerando, mas estaria rodando, digamos assim, a uma taxa de crescimento de PIB próxima de 1%. Né? Então, só trazer um pouco de realidade, porque parece que a gente já está no meio de uma recessão absurda, quando na verdade não tem nada disso, né? Esse é o ponto que a gente precisava ouvir, porque você, obviamente, aqui, eu tô dando um exemplo de como você está aqui no Brasil, e claro, a maior parte do público fica exposta ao noticiário, e parece que há um Armagedon agora, está acontecendo, os Estados Unidos deixarão de ser quem são.